Olá, vamos retomar a nossa conversa sobre telas de desenvolvimento infantil. Estou aqui com a professora Adela Stoppelt-Geller, psicanalista graduada em Psicologia pela Universidade de Buenos Aires, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Psicanálise pela UERJ e professora do curso de Formação em Psicanálise com Crianças do Instituto Sede Sapientes de São Paulo. Professora, a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda que as crianças menores de 2 anos não sejam expostas a nenhum tipo de tela e crianças com a idade entre 3 a 5 anos que a exposição não seja maior que 1 hora por dia. E outra situação é o marketing voltado para as crianças, já que elas fazem uso de smartphones e isso tem aumentado bastante. Qual a sua opinião em relação a isso? Então, Newton, em relação às observações dos pediatras americanos, acho extremamente importante reduzir, alertar o excessivo uso das crianças de tablets e smartphones. As crianças estão ficando muito tempo e desde muito cedo. Então, nesse sentido, a proibição da exposição das crianças às telas durante os primeiros 2, 3 anos de vida é fundamental. A gente, hoje em dia e no Brasil, pode mesmo considerar utópico isso, mas eu acho que ele serve como um alerta vermelho para mostrar que estamos na posição contrária. Os pais estão ainda muito seduzidos pelas telinhas. E a relação dos adultos hoje em dia com as telas é uma relação verdadeiramente de adição. Então, de fato, uma das coisas que eu acho que acontece é que as mães não conseguem largar os celulares nem quando estão amamentando. E é um momento muito importante de contato íntimo da criança e a mãe, onde se estabelece, se aprofunda o laço mãe-bebê, que isto de fato se quebra se a mãe, enquanto está amamentando, está falando com a amiga, respondendo as mensagens de WhatsApp, ou vendo alguma coisa, ou inclusive, como já temos visto, colocando um smartphone em cima do peito para que a criança olhe para a telinha e desta maneira conseguir que a criança se concentre na hora da amamentação. Então, de fato, a mãe está cedendo um poder imenso que ela tem de atração e de vinculação com seu filho quando está perdendo a oportunidade de fortalecer esse vínculo, de estabelecer os canais de comunicação e de contato, interpondo uma telinha como um terceiro que fica infiltrado. Então, nessa relação que precisa fortalecer esse vínculo a dois num primeiro momento. Então, quando os pediatras americanos falam desses primeiros 2 anos de vida, é porque esses 2 primeiros anos de vida são absolutamente decisivos e fundamentais para o desenvolvimento da criança. E o mais importante que tem que acontecer nesse momento é a criança entender a importância de se vincular a um outro humano, de entender e de adquirir a linguagem humana, os modos de convivência humanos. Então, nós estamos introduzindo a criança no mundo, mas nós introduzimos a criança no mundo através do contato com os outros. É errado
É de fato errado pensar que a gente introduz a criança no mundo através das telas. Podemos conversar longamente sobre por quê, mas não se trata, neste primeiro momento de vida, de introduzir a criança na tecnologia. O que precisamos é fazer este trabalho de humanização. E a humanização da criança se dá justamente fortalecendo o contato com um outro humano. A máquina, nesse sentido, não substitui de maneira nenhuma a função que um outro humano tem. Em relação à tua segunda questão sobre o marketing, faz muito tempo que a publicidade entendeu justamente a atração que pode exercer sobre as crianças, o poder de sedução que a publicidade tem sobre as crianças, e justamente porque as crianças têm menos capacidade crítica do que os adultos. Então, elas incorporam muito mais rapidamente aquilo que lhes é oferecido. Então, a gente pode ver nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, produtos para crianças bem na altura dos olhos das crianças. Isto é pensado especialmente para que a criança veja, fique tentada e fale para a mãe: mãe, eu quero, mãe, me compra, etc. Então, evidentemente que as empresas de telefonia e de tablets também entenderam que as crianças, vendo as publicidades, vão insistir e ainda muitas vezes exigir que os pais comprem o último modelo do videogame, do celular, etc., e vão argumentar ainda, né? Porque tem mais memória, porque é mais veloz, e vão saber descrever muito bem todas os benefícios de adquirir o último modelo. Inclusive, eu posso dizer, eu mesma, quando eu tenho que comprar um celular, para quem eu pergunto? Para meus filhos. Eles estão muito mais informados dos últimos lançamentos, né? Sabem e incorporaram muito mais rapidamente tudo que há de novidade. Então, é um grande mercado consumidor, né? E nessa situação de mercado consumidor, é mais fácil a criança ou filho convencer o pai do que a propaganda convencer o pai. Então, na verdade, a criança é um meio também, uma forma para o consumo. Perfeito, é exatamente isso. E as crianças, o que mais sabem é pedir, né? E muitas vezes os pais têm dificuldades de dizer não, né? E de argumentar neste caso, porque parece que sempre o último modelo tecnológico é muito mais vantajoso do que o anterior. Então, é uma situação onde é difícil argumentar por parte dos adultos para dizer não, né? Mas, de fato, nesse sentido, as crianças são uma isca muito boa, né? E os adultos têm que saber disso. A senhora comentou que, às vezes, os pais, eles colocam o celular ali na frente da criança para que ela possa ficar quietinha. A gente sabe que, obviamente, as crianças realmente ficam mais quietas num primeiro momento. Mas essas crianças, elas serão adultos menos ansiosos e mais tolerantes à frustração? Não, todo o contrário. Porque a gente o que vê é quanto justamente a tecnologia oferece maior velocidade a cada vez. Então, uma das coisas que ela suscita é menos capacidade de esperar. E é exatamente isso que a gente vivencia na ansiedade. A ansiedade nos leva a querer tudo rápido.
E o que a tecnologia nos oferece é cada vez mais rápido. Então, nesse sentido, os aparelhos tecnológicos, quanto mais modernos e mais velozes, mais ansiosos nos deixam, com mais intolerância à capacidade de espera, com mais dificuldade de tolerar a frustração, porque a máquina não erra, né? Se a máquina funciona bem, então a máquina responde sempre exatamente aquilo que a nosso comando. Então, nós temos dificuldade depois de lidar com outros que não respondem como máquinas. Então, as pessoas duvidam, as pessoas erram, as pessoas mancam, as pessoas atrasam, as máquinas não. Então, uma das coisas que a gente vem observando é que a gente cada vez espera mais dos outros humanos um funcionamento semelhante ao das máquinas. E, nesse sentido, se frustra no contato com os humanos. Então, muitas vezes, o contato com as máquinas é um refúgio, que acaba tendo um efeito de isolamento, justamente porque no contato com outros humanos a gente se frustra, a gente fica ansioso, a gente tem que esperar, o outro nos surpreende, não responde a nosso comando. E a máquina sim. Vejam o filme Elle, né? Aquela máquina, mulher, transformada em mulher, que é sempre extremamente gentil e atenciosa. Por quê? Porque responde a nosso comando. Agora, num relacionamento amoroso, lamentavelmente, ou não, né? Ou por sorte, o outro não responde ao nosso comando. Então, nos frustra. Obrigado. Uma diferença, uma pergunta, na verdade. Existe diferença entre jogar e brincar? A criança que está ali com o celular, está um joguinho, então ela está ali sempre bastante entretida, fazendo alguma atividade, ela está brincando? Não, ela está jogando. Tem uma diferença muito importante entre brincar e jogar. E nós temos que aproveitar que nós temos essa diferença em nossa língua, porque em outras línguas não existe essa diferença. Mas nós usamos a palavra jogo quando é uma atividade que tem regras e que, em geral, tem ganhar e perder, né? E nos jogos também, justamente porque tem ganhar e perder, muitas vezes tem aposta, né? Então, por isso os adultos muitas vezes jogam por dinheiro, né? Mas tem aposta de ganhar ou de perder. O brincar não. O brincar por isso o brincar está associado à criatividade. Porque o brincar é uma atividade na qual não tem um roteiro pré-determinado, como no jogo. Então, exige que se invente o roteiro. E quando a criança brinca sozinha, ela que está inventando as suas histórias. Às vezes brincando com amigos imaginários. Quando ela está brincando com outros, então, eles têm que justamente criar em conjunto. Isso é muito interessante porque cada vez, hoje em dia, se exige mais dos adultos saber trabalhar em equipe, né? E para saber trabalhar em equipe, justamente você tem que ter brincado muito quando você era criança, porque justamente... E brincado com outras crianças. Exatamente, brincado com outras crianças. Criado histórias conjuntamente. Você tem que ter tolerado que agora iam brincar do que o amiguinho queria e não do que você exclusivamente tinha pensado sozinho. Você tem que aprender a negociar com o amigo qual vai ser a brincadeira que vai ser feita primeiro ou como vão brincar desta vez. Então, é importante porque brincar vem da palavra brinco,
que é isto que nós temos na orelha e que gira e faz laço, né? Então, o brincar é uma atividade fundamental do laço entre os pares, entre os semelhantes. Então, é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da linguagem expressiva, mas também das atividades motoras. É uma atividade sujeita ao imprevisto. Isto é muito importante, porque como não tem um roteiro previsível, então a gente aprende brincando a se surpreender e fundamentalmente a se surpreender com o outro, a ter que se adequar a algo que não estava planejado. Então, isto é fundamental para o desenvolvimento da inteligência. A inteligência é aprender a lidar com situações imprevistas. Então, fundamentalmente nos dias de hoje, muitas vezes se desvaloriza o brincar como uma atividade de perda de tempo. E é muito importante dizer que brincar não é perder tempo. Brincar é a atividade mais importante da infância e contribui para o desenvolvimento das capacidades fundamentais para as atividades dos adultos, para a concentração, para aprender a se relacionar com os outros, para aprender a raciocinar, a discutir, a argumentar, a construir roteiros conjuntamente, ao compartilhamento de experiências, ao fortalecimento dos laços. O brincar contém todas essas contribuições fundamentais para a constituição da subjetividade e algumas delas só o brincar que oferece. Então, nesse sentido, eu acho que temos que promover, apoiar e falar da importância do brincar nas escolas, para dar lugar ao brincar, que o brincar não seja uma atividade que fique restrita aos primeiros anos de vida. É importante que as crianças continuem brincando, e continuem brincando, eu diria, até a entrada na puberdade. É importante que as crianças tenham tempo para brincar. As atividades técnicas que se aprendem na escola, como atividades de escrita, a leitura, o aprendizado de outra língua, etc., são uma parte importante, mas é uma parte só do desenvolvimento das capacidades cognitivas e de aprendizagem da criança. Mas tem todas estas outras questões fundamentais para a constituição da subjetividade que a técnica não substitui e que se aprendem fundamentalmente brincando. Eu diria assim, também a gente vê nas crianças hoje em dia cair elas muito facilmente no tédio, né? E aprender a aguentar, estar entediado é uma capacidade fundamental para poder lidar com a ansiedade, para poder lidar com a tristeza, para lidar com a angústia. E é do tédio, de estar entediado, que saem as coisas mais criativas. Mas a gente tem que atravessar isto. Então tem que estar muito entediado para poder inventar uma coisa realmente nova. Então, nisso acho que os adultos temos que contribuir e aguentar deixar a criança um pouco entediada para que ela encontre uma forma nova e criativa de se divertir. E para isso a criança não precisa nada. Precisa, às vezes, de um papel para transformar numa bola. Precisa de uma tampinha para fazer disso uma rodinha. Às vezes, quanto menos objetos, quanto menos tecnologia, mais é necessário
que a criança coloque de si. Uma das questões que a tecnologia nos oferece é que nos dá coisas, nos oferecem objetos muito prontos, objetos aos que não falta nada. Então, fica difícil para a criança ter que pôr de si, inventar de si, enfeitar, né? Se o carrinho anda porque tem pilha, porque tem controle remoto, se ele pula, se ele... Que parte fica para a criança pôr de si e contribuir para transformar esse objeto e fazê-lo um objeto único? Então, nesse sentido, é importante distinguir o que é, porque quando a gente fala de jogo, ok, uma das coisas importantes no jogo é aprender a perder, né? Essa é uma das coisas mais importantes, porque ganhar é fácil. O que é difícil é saber perder e não abandonar o jogo por causa disso. Eu diria que essa outra coisa importante que os jogos nos oferecem... Mas, professora, eu tenho observado que as crianças que apenas jogam, elas estão menos tolerantes a perder. Por que será? Se o jogo deveria ensiná-las a perder. Então, você está colocando uma questão que é interessante, porque os jogos com os eletrônicos têm esta característica de iniciar a qualquer momento. Então, se eu estou perdendo, eu posso desligar e coloco de novo. Desligo e coloco de novo. Posso passar o dia fazendo isto. Então, isto é diferente de se eu estou jogando um jogo com você, porque você vai dizer, não, mas espera aí, eu quero chegar no jogo até o fim, não vai embora, não abandona, mas a máquina não diz isso, a máquina não diz nada se você coloca restart e começa de novo. Então, nesse sentido, jogar contra a máquina não contribui para aprender a lidar com a frustração de não ter conseguido vencer esse jogo. Só ensina aqui, eu posso fazer de conta que isso não aconteceu e recomeço, e recomeço, e recomeço. Então não tem também, a máquina nunca vai dizer chega de fazer isso. Agora vamos até o fim. Exatamente. Né? Uma outra pergunta. Eu tenho observado que essas crianças que têm sido expostas muito precocemente às mídias de uma forma em geral, elas têm desenvolvido uma linguagem própria, muitas vezes até em outros idiomas, como o inglês, por exemplo. Tive uma situação em que a criança aprendeu um vasto vocabulário do inglês, só que essa criança, na sua vida real, ela está em uma escola em que o inglês não está na matriz curricular como algo de peso, de valor, e na sua família nenhum dos componentes falam inglês. E esta criança parece ter gostado do idioma. Como lidar nessa situação? Então, é muito interessante a tua questão, porque se uns anos atrás a gente via uma resistência muito grande das pessoas a aprender uma língua estrangeira e aprender inglês, hoje a gente vê o contrário. Muitas vezes uma facilidade, né? A presença do inglês via os aparelhos tecnológicos é muito presente, pregnante, coisa de todo dia. E as crianças, então, para aprender a lidar com os joguinhos, etc., incorporam palavras e expressões de outras línguas, principalmente do inglês. Claro que eu diria assim, é um inglês instrumental, né? É um inglês muito ligado à funcionalidade, né? De saber operar com este joguinho ou com esta máquina. Ou seja, não se trata
verdadeiramente de uma língua, né? Porque para a gente, de fato, aprender uma outra língua, a gente precisa conhecer as produções dessa língua, a literatura que se fez nessa língua, para descobrir as metáforas e as imagens que foram criadas nessa língua, os conceitos que se inventaram nessa língua. E, de fato, eu diria que, nesse sentido, o que as crianças aprendem do inglês com as máquinas é algo mais parecido a um dialeto do que verdadeiramente uma língua. Bárbara Castan fala eu acho que ela fala do Spanglish, ela fala, não, desculpem, do Globish, ela fala, dessa língua globalizada, desse inglês instrumental que serve à ilusão de uma comunicação universal, mas que é uma comunicação puramente prática, né? Ou seja, é como se fosse superficial, serve para, né? Mas que é uma língua que nunca vai fazer o que eu acabei de fazer, que foi cometer um ato falho. Eu falei Spanglish em vez de Globish, e isso é algo que nenhuma máquina faz. Evidentemente, eu troquei ali, né, essa conjunção da minha língua materna, o espanhol, com o inglês, e essa combinação completamente original, que se produz num equívoco, essa é a ferramenta mais fértil e inventiva e potente que uma língua tem, e que até agora nenhuma máquina conseguiu produzir. As máquinas não entendem os equívocos, as máquinas não entendem nossas piadas, as máquinas não entendem nossas equivocações, porque justamente as máquinas não erram. Então é nisso que as máquinas se distinguem da linguagem humana, né? Justamente, então, uma língua aprendida através de uma máquina é uma língua que não contém o essencial, este diferencial potente da linguagem humana, que é a criatividade. Muito obrigado, professora. Nós vamos ficar por aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre telas e desenvolvimento infantil, nos acompanhe no bloco 3.